Nesse vídeo nós vamos entender rapidamente um pouquinho do conceito do que é o diodo Zener e aprender a testar o diodo Zener. Aqui eu tenho alguns exemplos de diodo Zener. Na verdade esse aqui é um diodo de 15 watts, de 15 volts. Esse é um de 5 volts e esse não é um diodo Zener. Eu trouxe esse aqui é um 4148. Por quê? Eu trouxe ele porque o encapsulamento dele é parecido e às vezes pode nos confundir. Eu vou tirar ele fora. Então a gente sempre fala em diodo Zener, a gente pensa nesse encapsulamento aqui vermelhinho. Inclusive alguns desenhos dele traz o diodo Zener com um desenho vermelho. Mas nem sempre é assim. Ele também tem em cinza, principalmente os de maior potência, os de 5 watts. Eles são cinzas normalmente. Mas um padrão assim para eletrônica é esses que vocês vão encontrar. E aí depois nós vamos ver na prática como é que eu sei qual que é 15 e qual que é 5, porque ler ele é bastante difícil, né? A não ser com o microscópio é muito difícil de enxergar o que está escrito. Então vamos olhar aqui na tela um pouco o que é o diodo Zener. Aqui nós temos um desenho dele. Bom, primeiramente, esse é o... Quando a gente faz o desenho circuito, esse é o símbolo que a gente usa, tá? Do diodo Zener. Então é o símbolo de um diodo, só que de vez de ser só um risco, ele tem duas perninhas, parecendo um Z. E vocês vão ver muito esse gráfico. Eu não vou entrar em detalhes, até porque o objetivo aqui é só entender o que ele faz. O que esse gráfico diz, ou o que nos interessa ele nos dizer agora, nesse primeiro momento? Por um lado, ele vai imediatamente, como um diodo. O diodo ele deixa passar energia para um lado e para o outro não. O Zener também deixa passar energia para um lado, mas para o outro ele não deixa, até que chegue na tensão Zener, que é a tensão do qual ele é. Então, por exemplo, eu tenho aqui um de 15 volts, então quando chegar a 15 volts, ele vai deixar passar energia para o outro lado. Então deu para entender a lógica? Ele só deixa passar energia para um lado quando chegar a determinada tensão. Então quando a gente trabalha num circuito e eu quero que a energia só passe a partir de determinada tensão, ou se eu quero limitar a energia, e essa é a grande utilização do Zener, eu posso usar essa característica dele para limitar a energia. Nós vamos ver isso logo em seguida num projeto que nós estamos já com ele pronto, que é uma fonte Zener. Ou seja, como fazer uma fonte sem transformador usando o Zener para regular a tensão. Então é para isso que ele é usado. Então é um diodo que deixa passar energia para o outro lado também quando chegar na tensão Zener. Então, nós vimos agora rapidamente uma ideia de teoria e nós temos um circuito então para testar o Zener. Eu tenho uma série de Zeners aqui, que eles estão marcados, né? 5 volts, 1 watt e assim por diante. 3 volts, 3.6, 12, 8 e assim por diante. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente tem um Zener e a gente não sabe qual é a potência dele, até porque é muito pequeno, muito difícil de encontrar. Então como é que eu faço para testar um Zener? Então vamos ver como é que funciona o teste do Zener e na verdade como ele vai funcionar como circuito. Esse mesmo princípio que nós vamos usar para o teste é que eu vou usar ele no circuito. E é bem simples. Eu preciso de um resistor, eu estou usando um resistor de 100 ohms. E eu vou ligar o resistor de um lado, como está aí na tela para vocês. Quase como se fosse um divisor de tensão, mas usando um Zener. Lembrando que a parte preta tem que ser apontando para o... Difícil falar negativo e positivo aqui, né? Mas a parte que não é preta eu ligo no negativo, a parte que é preta eu ligo no positivo. Tá? E aí, aonde que eu vou fazer as medições? De um lado e do outro lado do Zener, que são as duas saídas, como se fosse um divisor de tensão. Então eu vou colocar o meu multímetro de um lado e do outro. E aí, como que eu faço para testar o Zener? O melhor jeito é utilizar uma fonte regulável. E aí eu vou ampliando até chegar
na potencialidade do Zener. Obviamente eu poderia começar com uma potencialidade alta, mas eu tenho distorção. Por quê? Porque o Zener tem uma pequena variação. Ainda mais que eu não estou usando nenhum tipo de filtro nem nada. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu multímetro, vou ligar a minha fonte regulável. 1,4 na fonte regulável, 1,4 no multímetro. Ok, então eu vou aumentando o multímetro aos poucos. Então já aumentei lá, 2 e 2, aqui 2, 2, 9. Por causa dessa nosso divisor de tensão eu vou ter sempre uma pequena variação, mas não tem problema. 3 e 3. E ele continua aumentando, então o Zener, ó, 4 e 4, então o Zener já é maior do que isso. 5 e 1, aqui está 4,89. 6,5, eu estou parado no 5. 6 e 6, continuo parado no 5. 6 e 7, continuo parado no 5. 7 e 7, continuo parado no 5. 9 e 4, continuo parado no 5. Bom, então eu já sei que esse aqui é um Zener de 5 volts. E é assim que eu vou testar o Zener. Vamos fazer um outro teste. Então eu vou voltar minha fonte para o 0. Desligar e trocar o Zener. Cuida que ele pode esquentar um pouco. Tá? Então vamos pegar, sei lá, de 8 volts. E eu vou fazer o mesmo processo. Ligo minha fonte regulável e vou subindo. 3 continua subindo, então é maior do que isso. 5, 5,54. 7 e 2, 7 e 2. 8 e 9, 8. E 1, 8,16, 8,17. Lembra? 8 e 2. Subo para 11. 8,3. Subo para 15. Está ali 8,5. Ele tem sempre uma pequena variaçãozinha conforme eu comentei. Mas eu já sei que ele é 8, 8 e pouquinho. Estou trabalhando com 15 volts, ele está me dando 8 e pouquinho. Então é assim que eu descubro qual é o meu Zener. Tá? Fazendo essa subida gradativa. Poderia botar logo 30? Pode, mas eu posso danificar um Zener se eu botar um Zener muito baixo que não suporte uma corrente tão alta. Então o melhor é usar sempre uma fonte regulável e ir subindo. Quando chegar no limite vocês vão ver que ele não vai subir mais. E é assim que funciona. Então, à medida que eu desço, aí ele já passa a ser igual. Então, como a gente comentou, né, o Zener ele vai deixando a corrente passar até chegar no limite. Chegou no limite, ele deixa fugir essa corrente e não passa mais por a minha derivação. E aí ele consegue deixá-la regulada. Então, Zener era isso, e no próximo passo agora nós vamos fazer uma fonte sem transformador usando o Zener.